Olá pessoal, Thiago Belotti aqui, trazendo um vídeo que faz parte de uma nova parceria com o Itaú Card. Usando o seu Itaú Card, você tem 50% de desconto no ingresso de qualquer filme em qualquer dia da semana nos cinemas conveniados. Para mais informações, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Vamos falar sobre o gênero cinematográfico que eu mais gosto: o horror. Halloween é época de ver filmes de terror, e o terror, com seus incontáveis subgêneros, é o tipo de filme que mais rendeu boas produções em 2016. A Bruxa é um filme tenso, lúgubre, ambíguo e provocativo. Hush, A Morte Ouve é uma ótima abordagem aos clássicos filmes de invasão domiciliar. Rua Cloverfield 10 trabalha muito bem elementos de terror especulativo, assim como O Convite. Invocação do Mal 2 é uma rara continuação que faz jus ao original. Quando as Luzes se Apagam é um festival de sustos bem construídos. Águas Rasas provou que ainda é possível fazer um filme de tubarão sem cair na paródia. O Homem nas Trevas é preciso, inteligente e manipula o silêncio de maneira impecável. E Invasão Zumbi é o melhor filme do subgênero em anos. E a atual temporada tem mais filmes promissores a caminho, mas afinal, o que faz o gênero suportar o teste do tempo? O que faz o horror ser tão diversificado? O que faz o horror funcionar? Vamos descobrir. É hora de um novo Survival Guide. O cinema de horror funciona à base de ciclos. Existe um padrão bem reconhecível. Começa com um filme inovador aterrorizando o público com conceitos até então pouco vistos. Cria-se então um subgênero que aos poucos é explorado com clones e continuações até que se torna formulaico e perde o seu impacto. A constante mistura e criação de subgêneros, novas técnicas, novos realizadores e novas ideias fazem com que sempre exista uma tendência do horror para a cultura contemporânea de seu tempo. As raízes do cinema de horror são uma extensão do gênero da literatura que começou no final do século XVIII, o horror gótico. Entre as principais fontes de inspiração estavam Mary Shelley, Bram Stoker e Edgar Allan Poe. Em 1896, Georges Méliès criou o primeiro filme de terror da história, O Solar do Diabo. Em 1910, Thomas Edison lançou a primeira adaptação cinematográfica de Frankenstein. E no ano seguinte, o italiano Giuseppe de Ligorno lançou O Inferno de Dante. Mas foi durante o expressionismo alemão que o gênero realmente começou a ganhar forma. Foi um movimento cinematográfico que rejeitava representações realistas em favor de sombras pintadas no set, ângulos agudos e perspectivas bizarras e distorcidas. A indústria cresceu, criou-se a Universum Film Aktiengesellschaft, ou a UFA, e os três principais filmes de horror do gênero foram O Gabinete do Dr. Caligari, em 1920, O Golem, do mesmo ano, e Nosferatu, de 1922. Em 1925, à beira do colapso financeiro, a UFA recebeu 4 milhões de dólares dos estúdios Paramount e MGM em troca de direitos colaborativos sobre suas obras. O acordo levou o expressionismo alemão para Hollywood. Junte a isso o advento do cinema falado e tudo mudou. O Studio System de Hollywood foi responsável pelo primeiro grande ciclo de filmes de terror. Quem liderou as produções foi a Universal Pictures, com filmes como Drácula e Frankenstein, de 1931, A Múmia, de 1932, O Homem Invisível, de 33 e O Lobisomem de Londres, de 35. Nos anos seguintes, viu-se o primeiro de muitos exemplos de um ciclo que se tornou uma paródia de si mesmo. Títulos como A Volta do Homem Invisível e A Mão da Múmia, de 1940, e Frankenstein Encontra o Lobisomem, de 43, cimentaram o fim dos monstros clássicos. Eis que um estúdio de baixo orçamento chamado RKO começou a explorar novas fundações estilísticas para filmes de terror de baixo orçamento. Sua primeira produção, Sangue de Pantera, de 1942. A maquiagem e os monstros deram lugar à atmosfera, sombras e à sugestão psicológica. Foi um filme à frente de seu tempo e levaria algumas décadas até que sua linguagem se popularizasse. Chegamos aos anos 50, período em que Hollywood não andava bem das pernas. Além das decisões da Suprema Corte que estavam dilacerando o Studio System, o advento da televisão diminuiu consideravelmente o interesse social pelo cinema. Hollywood precisava se manter relevante e quem sofreu com isso foi o cinema de horror, que foi relegado ao status de cinema B. O horror gótico se tornou horror
pulp sci-fi com tramas provincianas que capitalizavam em cima da paranoia em torno da Guerra Fria. Isso se traduziu em filmes como O Dia em que a Terra Parou, de 1951, Planeta Proibido e Vampiros de Almas, de 56. E filmes de monstros voltaram a ser populares, agora com O Monstro do Ártico, de 1950, O Monstro do Mar, de 53 e O Monstro da Lagoa Negra, de 54. Os anos 60 foram marcados por uma explosão de novos estilos que revigoraram o gênero. O horror começou a ganhar prestígio, popularidade e liberdade, uma vez que a censura do Código de Produção foi abandonada em 64. Um gênio da sétima arte chamado Alfred Hitchcock nos brindou com Psicose em 1960 e Os Pássaros em 1963. O terror começava a ser levado a sério e os monstros agora estavam enraizados na realidade. Enquanto isso, no Reino Unido, os estúdios da Hammer começaram a reciclar os monstros góticos da Universal Studios, só que acrescentando sexo e gore. A primeira produção foi A Maldição de Frankenstein em 1957. Entre 57 e 74 foram produzidos 7 filmes do Frankenstein, 6 do Drácula, 9 com vampiros de uma forma geral e 3 com múmias. De volta aos Estados Unidos, o produtor de filmes B. Roger Corman, ao contrário do que fez Hitchcock, entendendo que havia um mercado para sexo e sangue, começou a produzir um filme atrás do outro, todos muito baratos e feitos em pouco tempo. O Solar Maldito, de 60, O Poço e o Pêndulo, de 61, Muralhas do Pavor, de 62, O Corvo, de 63. Eis que surge uma geração de cineastas mais estudados, futuros gigantes da indústria, que começaram a injetar elementos de filmes B em produções do mainstream. Temas satânicos e sobrenaturais também ganharam popularidade, foi uma mistura perfeita e o resultado foi a consagração do gênero. Roman Polanski com O Bebê de Rosemary, de 68, William Friedkin com O Exorcista, de 73, Steven Spielberg com Tubarão, em 75, Richard Donner com A Profecia, em 76, Brian De Palma com Carrie a Estranha, também em 76, Ridley Scott com Alien, O Oitavo Passageiro, de 79 e Stanley Kubrick com O Iluminado, de 1980. Foi um prato cheio para fãs do horror. Mas o gênero não pode viver apenas no mainstream, não é lá que ele nasceu. O terror precisa de uma voz independente. A fórmula do quintal é essencial para que novas ideias possam fluir. E posto isso em prática, o cinema de horror viveu nos anos 80 um dos ciclos mais legais de sua história: o slasher. Mas antes de entrar no slasher, precisamos falar do gênero italiano que o inspirou, o giallo. Foi desenvolvido nos anos 60 e 70 pelos cineastas Mario Bava, Riccardo Freda, Dario Argento e Antonio Margheriti. Eram filmes que misturavam suspense, investigação, mistério e horror. Havia muita escatologia, as sequências de morte eram macabras, explícitas, violentas e muitas vezes com um forte tom voyeurista. Também eram comuns temas como loucura, alienação e paranoia. O trabalho de câmera era estilizado, os enquadramentos causavam desorientação, usava-se cores vívidas e a música costumava ser muito lírica e discordante. Alguns filmes essenciais incluem A Maldição do Demônio, de 1960, 6 Mulheres para o Assassino, de 64, O Pássaro das Plumas de Cristal, de 70, Mansão da Morte, de 71, Uma Lagartixa num Corpo de Mulher, também de 71, Prelúdio para Matar, de 75 e Suspiria, de 1977. De volta a Hollywood, o slasher começou na verdade com o Massacre da Serra Elétrica, em 74, ganhou força com Halloween, em 78 e explodiu com Sexta-feira 13, em 80 e com A Hora do Pesadelo, em 1984. Nunca se espremeu tanto um subgênero. Foram inúmeras continuações, dezenas de clones, Hollywood fez slashers até a última gota. Era hora de algo novo. Então, chegamos aos anos 90. Fome Animal, de 92, é muito legal, mas repetiu o que Uma Noite Alucinante tinha feito em 81. Pânico, em 96, inseriu uma metalinguagem interessante ao slasher, mas gerou clones ruins como Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 97, e Lenda Urbana, de 98. E a computação gráfica rendeu filmes terríveis de monstro como A Experiência, de 95, e Anaconda, de 97. As melhores produções daquela década habitavam o horror psicológico, destaque para
O Silêncio dos Inocentes, de 91, Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 95 e O Sexto Sentido, de 99. Na virada do século, viu-se um forte crescimento do cinema asiático de horror, com filmes que examinavam os contextos históricos e socioculturais da região. Muito horror psicológico, histórias envolvendo folclore religioso, muitos elementos como espíritos maliciosos, possessão, xamanismo e predição. Fora do sobrenatural, também ganharam popularidade filmes com foco nos elementos explícitos do horror, com comentários sociais feitos através do grotesco. 5 recomendações: os japoneses Audição e O Chamado, de 98, o sul-coreano Medo, de 2003, o tailandês Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, de 2004, e Escravas da Vaidade, também de 2004, de Hong Kong. Em Hollywood foi quando vimos os últimos 3 ciclos que o gênero produziu. O primeiro foi o Torture Porn, caracterizado por filmes de violência extrema, muita tortura e muita nudez gratuita. Jogos Mortais, de 2004, gerou a franquia de maior sucesso financeiro da história do cinema de terror, e o subgênero também rendeu a série que começou com O Albergue em 2005. O segundo ciclo foi o Found Footage, a ideia que o material do filme foi encontrado por um cinegrafista amador em algum lugar. Já tinha sido usado no filme Holocausto Canibal, em 1980, mas se popularizou com A Bruxa de Blair, em 99. E mais pra frente com a franquia Atividade Paranormal, que começou em 2007. E o último ciclo, que inclusive transcendeu Hollywood, foi a popularização dos filmes de zumbis. O que George Romero começou a difundir em 1968 com A Noite dos Mortos-Vivos virou uma febre 40 anos depois. O primeiro filme da nova onda foi Extermínio, de 2002. Depois vieram o remake Madrugada dos Mortos e Todo Mundo Quase Morto, de 2004, Planeta Terror, de 2007, Zumbilândia, de 2009, Guerra Mundial Z, de 2013 e muitos outros. Vale lembrar que o último movimento cinematográfico com elementos de horror, embora não tenha sido algo exclusivo do gênero, foi o novo extremismo francês. São histórias transgressivas retratando um realismo radical, muitas vezes envolvendo sexo, tortura, estupro e assassinato. Entre as principais obras estão Desejo e Obsessão, de 2001, Alta Tensão, de 2003, A Fronteira, de 2007 e Mártires, de 2008. Eis que voltamos ao presente. Qual é o atual ciclo? Nenhum. Estamos na era dos remakes, não há uma tendência criando algo novo e os últimos anos têm oferecido poucas produções memoráveis. Mas 2016 é uma grata exceção. Como não estamos num ciclo específico, muitos diretores estão trabalhando elementos passados de maneira criativa. E além dos filmes citados no começo deste vídeo, temos a caminho, e em alguns casos já em cartaz, Lâminas da Morte, A Maldição de Jack o Estripador, Ouija, A Origem do Mal, que é bem melhor que o primeiro, A Maldição da Floresta, Satânico, O Estrangulador Ceboso, Friend Request, Jack Goes Home e 31. Será que serão bons? Eu vou descobrir. Vai ser uma temporada divertida. Enquanto não surgir a próxima geração de cineastas famintos com ideias para um novo ciclo, vamos torcer para que elementos passados do horror continuem sendo bem trabalhados. Afinal, é o gênero que salvou 2016. Feliz Halloween e não se esqueçam do benefício. Afinal, o cinema está caro. Está feito! A história do cinema de horror em 13 minutos! Não pensem que eu esqueci do horror nacional, é apenas um tema que eu gostaria de abordar num vídeo exclusivo. Se você gostou deste vídeo, curta se você é novo aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o canal a crescer. E você pode me seguir no Twitter aqui pra gente trocar uma ideia. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.